Então, eu vou dar início à gravação e vou projetar aqui a tela para a gente conversar sobre. Então, aqui, o nosso assunto de hoje é eletromagnetismo, né, especificamente em força e campo eletromagnético. A gente vai conceituar e pontuar algumas informações importantes para que vocês consigam realizar as atividades lá, tá? Deixa eu só encerrar aqui, que estou tendo contato aqui com uma situação aqui para a gente apresentar umas coisas novas para vocês também. Vamos lá, então. Vamos dar início, então, à aula. Então, assim, magnetismo, né? Primeira informação importante aqui. Quando a gente fala de magnetismo, a gente já está falando de ímãs, né? Então, vem na nossa mente a palavra ímã. O conceito de magnetismo, ele está associado a isso que a gente já conhece no nosso dia a dia de atração e repulsão. Então, alguns objetos, por uma determinada razão, eles conseguem atrair outros ou repelir, tá? Então, vamos pensar um pouco no nosso planeta. Né? Então, dentro do nosso planeta, né, a gente não pode esquecer isso, nós temos ali uma massa quente e líquida de material ferroso, né, dentre outros elementos químicos. Mas nós temos uma bastante quantidade de material ferroso. O ferro, ele é considerado um elemento de caráter magnético, né? Então, ele tem essa característica de ser uma substância, um material que tem essa propriedade de ser ferromagnético, né? Como a gente fala. Então, ele pode ser atraído por um ímã, ou atrair um ímã, atrair outros objetos. Isso faz com que crie, né, um campo magnético na Terra mesmo. Naturalmente, ela existe esse campo. Então, na Terra, esse campo magnético, ele faz com que todas as bússolas, né, que as bússolas, a agulha de uma bússola, ela é imantada, né? Então, você consegue fazer com que aquele metal tenha essa característica de ímã. E toda a bússola sempre vai apontar para o norte, geográfico, tá? Então, dentro de uma bússola qualquer, a agulha imantada, ela sempre vai apontar para o norte. Então, esse seria o nosso campo magnético, apontando em sentido do sul para o norte. Tá? Então, a gente não pode esquecer que muitas das coisas que a gente tem no nosso planeta sofrem a influência desse campo, né? Inclusive lá a formação das auroras boreais e austrais, né? Então, a boreal fica lá para cima e a austral fica embaixo, no sul. Por isso, o continente lá, Austrália, né, fica ao sul do hemisfério. Enfim, esse é o nosso continente, o que a gente tem para falar do campo magnético na Terra. Uma característica bacana dos ímãs é a inseparabilidade, ou seja, o ímã ele sempre vai ter um polo norte e um polo sul, tá? Então sempre vai ter esses dois polos. E mesmo que eu quebre um ímã em duas partes, ele nunca vai deixar de ter esse norte e esse sul. Tá? Então, isso é uma característica desses materiais. Se eu quebrá-lo, ele vai partir em dois ou mais pedaços, mas ele vai ter norte e sul. E o conceito básico de que os opostos vão se atrair. Tá? Então, quando você tem um ímã e ele se atrai, você pode ter certeza que de um lado é o sul, do outro lado é o norte. Norte e sul são convenções. É só para a gente saber em que momento há uma repulsão, né? E no ímã a gente consegue perceber muito essa questão da repulsão. Parece que tem algo ou alguma região ali que impede que você consiga aproximar dois ímãs. A gente tem quem já teve, né, contato com ímã já tem uma noção de como que isso funciona. Outra coisa importante para a gente falar sobre magnetismo é essa questão do domínio magnético. Então,
alguns materiais atraem ferromagnéticos. Então, como que isso ocorre, né? Então, existem materiais que têm na sua composição elementos químicos que são considerados ferromagnéticos, ou seja, tem essa propriedade de atrair ou repelir, né? Aqueles que a gente considera imantados são os ímãs que a gente conhece. Então, são chamados ímãs permanentes, são os ímãs que a gente já conhece. Esses que a gente usa, por exemplo, em alto-falante, né? Alto-falante precisa ali do ímã para poder gerar, né, transformar a corrente elétrica em impulso mecânico, enfim, aí vibra a película ali e transforma isso em som para a gente. Aí já é um outro assunto dentro da física. E os não imantados são aqueles que só vão atrair ou repelir se tiver uma indução magnética. Então, eu tenho como provocar uma indução magnética num determinado objeto, mas isso é muito temporário. É só para aquele momento, depois naturalmente vai se perdendo. É como se eu depositasse elétrons na superfície, partículas, né, muito pequenas na superfície, e essas partículas gerassem essa característica de substância ou de objeto com caráter magnético, né, que pudesse atrair, tá bom? Dentro ainda do assunto campo magnético, né, ainda falando de magnetismo, aqui eu tenho os exemplos de materiais que são considerados ferromagnéticos. Então, todos os objetos compostos de ferro, de níquel, de cobalto ou as suas ligas são considerados objetos ferromagnéticos. Tá? Então, para que seja considerado ferromagnético, eu tenho que ter na composição do objeto esses elementos químicos aqui, tá bom? No campo magnético, aí já falando do ímã, eu tenho o que eu chamo de campo externo e campo interno do ímã. No campo externo do ímã, ele sai do polo norte e vai para o polo sul do ímã. Então, são essas linhas externas que estão em preto aqui, que vocês estão vendo, tá bom? O polo interno, né, o campo magnético interno do ímã é o que passa no meio dele, dentro dele, que é do sul para o norte, tá? Como que a gente vê isso, professor? Eu quero visualizar, quero fazer um experimento para visualizar. Pega esses ímãs de alto-falante quebrado, né? Enfim, ou esses de geladeira mesmo, é pequenininho, mas o campo é fraco, mas dá para fazer. Pega um pouco de bombril, esfarela ele tudo assim, põe num papel branco, né? Numa superfície que você consiga ver o contraste dessa limalha de ferro, né? Do bombril todo desfiado, e coloca o ímã próximo dessa limalha. Você vai ver formar essas linhas de campo aqui, tá? Para quem gosta de rock, né, tem uma capa do álbum do Metallica, o Death Magnet. Ele traz um caixão que simboliza um ímã, e ao redor você vê ali as linhas de campo sendo formadas por conta de um material ferromagnético, né? Um objeto ferromagnético, tá? Ainda falando de campo magnético, a gente não pode deixar de falar do vetor de indução, que é o vetor campo magnético, tá? O que é um vetor, professor? Algumas grandezas na física, elas têm direção e sentido. Direção é horizontal, vertical. Sentido, direita, esquerda, para cima, para baixo, tá? E o vetor desse módulo, né, que a gente está estudando, que é campo magnético, o vetor que a gente fala aqui dentro da física é o vetor campo magnético, ou vetor de indução magnética. É o campo mesmo, tá? Então, quando a gente pega o ímã e aproxima dois ímãs e você percebe que eles não estão se atraindo e se repelindo, você sente ali que existe uma força, parece, existe alguma coisa que não deixa aproximar. Você tenta e não consegue. Esse aí é o campo, tá? Isso é o campo. É esse o vetor. Aí ele vai sempre apontar, né? Por exemplo, num ímã em U, ele aponta do norte para o sul, tá? E aqui também, né? Num ímã reto,
ele também vai apontar sempre do norte para o sul. Esse é o sentido do campo, que a gente fala, sentido das linhas do campo, é para onde vai, sai do norte e vai para o sul, tá bom? Com relação à força magnética, né, que é bastante interessante falar sobre ela, já que eu tenho campo, esse campo ele gera também uma força. Então, a força magnética ela está associada a uma partícula que está carregada eletricamente e é inserida num campo. Então, eu pego uma partícula de carga positiva ou negativa, né? Enfim, e eu jogo ela dentro de um campo. E ela vai adquirir uma velocidade, uma orientação, enfim. E eu vou conseguir deslocar essa partícula para lá e para cá. Quando, né, essa carga ela for positiva, né, uma carga maior do que zero, eu tenho essa configuração do sentido da força. A força na física também é uma grandeza vetorial. Ela também tem que estar indicando direção e sentido, assim como velocidade, aceleração, outras força-peso, enfim. Quando a partícula é de carga positiva, a força vai estar sempre nesse sentido aqui, sempre nessa direção, apontando para cima, vamos colocar assim, tá? Perceba que o vetor campo magnético, ele mantém a sua orientação da esquerda para a direita e a velocidade é como se estivesse saindo do plano da tela de vocês. Se a carga for negativa, aí a força inverte. A carga negativa, a força vai inverter. Para que serve saber a força? Para poder saber para onde vai essa carga. Essa carga vai depois ter uma direção que depois vocês vão entender lá no final a importância disso. Eu tenho como calcular essa força. Então, o exercício que aparece sempre para a gente, se ele pedir a força magnética, e força é sempre dada em Newton, eu posso utilizar essa expressão aqui. A carga, tá? A velocidade que essa carga possui, o campo magnético, que é dado em Tesla, olha que legal, e o seno do ângulo formado, porque vai ter um ângulo formado aqui. Tá? E esse ângulo o exercício vai fornecer para vocês. Então, a forma de calcular a força magnética é essa, tá bom? Existe uma outra fórmula, que é a força igual ao campo vezes a corrente que passa, vezes um comprimento e um ângulo também está envolvido. Aí é quando você tem lá, mais para frente vocês vão ver, um fio condutor, você consegue calcular essa força também lá num fio condutor. Bom? Então, e aqui, muitos exercícios, eles pedem para a gente indicar a direção, né, e sentido do campo ou da força. E aí existem duas regras para ajudar o aluno a configurar o vetor força ou campo. Independe. Eu posso usar a regra da mão direita, e na regra da mão direita, o sentido do tapa ela vai ficar espalmada, né? E o sentido do tapa é o sentido da força. Então, se o campo tiver apontando aqui os dedos, né? O campo aponta são os dedos e o polegar vai ser a velocidade. Se o campo tiver nesse sentido, como a regra diz, eu vou dar um sentido de tapa para cima. Tá? Então, é sempre no sentido do tapa que a força vai ficar orientada. Se eu tivesse o campo do contrário, no sentido oposto, aí a força seria para baixo. Tá bom? Porque eu sempre a força sempre no sentido do tapa. E a regra que eu gosto mais, que eu acho que é a mais fácil de compreender, é a da mão esquerda. Tá? Na mão esquerda não tem, eu não tenho muita dificuldade também não. Então assim, a velocidade é sempre esse dedo do meio, o indicador vai ser sempre o campo e a força vai ser o dedão. Então, para onde estiver indicando o meu campo, se o campo entrar na tela, a força vai estar para cima. Se o campo sair da tela, né, que aí é a posição contrária, aí a força inverte e vai para baixo. Então, depende muito para onde está apontando o campo. É mais para indicar
os vetores. É para orientar vetor, tá bom? Aí, falando agora de eletromagnetismo, vamos tentar entender, né? Esse cara aqui, tal do Hans Ørsted, ele estudou sobre o assunto e ele chegou nessa seguinte proposta. Toda vez que eu tiver um fio percorrido por uma corrente, né, e esse fio for colocado nas proximidades de uma bússola, eu consigo desviar essa agulha, né? Vai ter um desvio. Então, imagina assim, eu tenho uma bússola e essa bússola, por algum motivo, eu aproximo ela de um fio que está ligado na tomada e está o equipamento em funcionamento. Esse equipamento está em funcionamento e passa corrente elétrica, obviamente. E você vai perceber ali um desvio na orientação da bússola. Isso ocorre por conta do campo gerado, né? Então, tem o que a gente chama de linhas de indução. Tá bom? Então, aqui, tanto um fio condutor reto, eu vou ter, por exemplo, aqui o sentido do polegar, né, pela mão direita, é o sentido da corrente, tá? E o sentido dos dedos é o sentido do campo, tá? Então, aqui, ó, a mão, né, os dedos da mão são o sentido do campo e o polegar o sentido da corrente. Então, a corrente neste fio condutor reto, tá? Porque eu tenho um circular, que é chamado de espiro. No fio condutor reto, o campo nessa figura, ela está no sentido anti-horário, tá? Está no sentido anti-horário. Se eu inverto a corrente, o campo também inverte. Tá? E aí depois vocês vão entender a importância dessas inversões em coisas bem práticas. Quando eu tenho um fio circular, a ideia é a mesma. Num fio circular, que é uma espira, eu vou aproximar um ímã, aproximo um campo, tá? Tá passando uma corrente elétrica aqui, aproxima um campo, e esse campo vai influenciar aqui no sentido dessas linhas de indução, tá bom? Mas a ideia é sempre a mesma. O dedão ser a corrente e os dedos, os demais dedos, o sentido do campo, tá bom? Então, vamos lá. Mais do que isso, né? Eu consigo dizer quais são os polos dentro de uma espira, os polos magnéticos dentro de uma espira, tá? Se eu tiver sentido anti-horário, né, foi convencionado, então, que quando o campo estiver no sentido anti-horário, eu tenho a face norte. E quando eu tiver um campo no sentido horário, eu tenho a face sul. É como se eu tivesse o polo positivo e negativo, já que eu induzi e gerei um campo. Então, aqui eu estou dizendo para vocês que a partir de uma corrente elétrica, eu consigo gerar um campo eletromagnético. Tá? Essa é a ideia do cara. Toda vez que eu tiver uma corrente elétrica percorrendo um fio condutor, seja reto ou uma espira, eu consigo provocar ou consigo formar um campo eletromagnético ali. Essa é a ideia. Aí a pergunta é, se eu tiver o contrário, já que a corrente ela é capaz de gerar um campo eletromagnético, um campo magnético, né? No contrário, será que funciona? Né? Será que o campo gera corrente? Então, aí é que os caras foram a grande sacada. Esse cara aqui, né, o Weber, né, que foi dada homenagem ao Weber, né, criou aqui o lance do fluxo magnético. Então, o que é o fluxo magnético? Eu vou ter uma superfície, né, qualquer, fechada, bonitinha, e ela é jogada num campo. Tá? Então, coloco ela num campo qualquer. Tá? O que acontece? Eu consigo, nessa configuração, determinar qual é o fluxo magnético que eu tenho aqui, que vai me ajudar a determinar a corrente. Então, agora eu estou pensando no contrário, é o campo gerando uma corrente. Então, o fluxo magnético ele vai ser dado por essa expressão. O campo que eu coloquei, essa superfície, né, que pode ser uma espira, enfim,
a área dessa superfície e o cosseno de θ, né? Porque vai ter um ângulo formado aqui. Então, isso é importante. Se essa área ela tiver 180 graus, a 180 graus ou a 0 graus, não existe fluxo magnético. Opa, subiu, não era para subir. Não vai existir o fluxo. Ela tem que estar perpendicular aqui, ou inclinada, tem que gerar um ângulo. Se não gerar ângulo, esquece. Tá? Então, eu preciso desse ângulo formado para poder determinar o fluxo magnético. E aí, um cara chamado Lenz falou, pera que eu vou mudar tudo esse negócio, eu vou dar uma explicada melhor nisso. Então, o que o Lenz disse? Então, algumas observações de Lenz. Quando eu tenho o polo norte de um ímã, então está aqui o ímã e o polo norte dele. Quando eu aproximo ele de uma espira, o campo no interior dessa espira, ela aumenta. Ou seja, essas linhas de indução de campo magnético, são as linhas do campo, é o campo, elas vão aumentar. Isso acontece. Para compensar esse aumento na espira, né, que não deveria ter, ou não teria, vai surgir uma corrente elétrica que gera um campo, porque toda corrente gera um campo. Então, aproximei o ímã, ele vai forçar a ter uma indução de campo e vai gerar uma corrente. Esta corrente que não, né, vai gerar um campo que não existia, ao contrário do campo do ímã. E aí o que acontece? Vai surgir na face da espira, que é essa parte aqui que eu estou indicando, um polo norte, tá? Voltada para o polo norte aqui. Então vai surgir na face da espira para o ímã do polo norte. Então, logo, eu preciso ter uma força contrária para conseguir aproximar o ímã da espira. Então, a força aqui vai ser uma força de repulsão, para que eu consiga aproximar esse ímã da espira. E aí, ter a tal do fluxo lá magnético lá. Aí, continuando, aqui eu tenho uma situação que eu aproximo o norte do ímã. Nessa outra situação, eu estou afastando. Então, quando eu afasto o ímã da espira, o campo vai diminuir, vai fazer o inverso. Então, as linhas de indução diminuem, e aí, para compensar essa diminuição, vai surgir uma corrente, né, que gera um campo a favor do ímã. Então, o campo vai estar no sentido do ímã. Dessa forma, o fluxo na espira, o fluxo de campo, né, fluxo magnético na espira, vai somar ao do ímã. E aí a força aumenta. Por que tudo isso aqui é importante? Já pensaram no ventilador? Ventilador de teto? Vamos dar uma paradinha aqui. No ventilador de teto, o que acontece? Você tem um momento, quando você está lá na sua tomada, lá nos interruptores, você tem exaustão e ventilação. É isso que você faz, né? Então, você vai mexer com o sentido das correntes ali. E aí vai, dependendo da corrente que estiver passando, vai gerar um campo, que vai induzir uma força, vai induzir um campo, e vai jogar o ventilador para funcionar no sentido de ventilação. Aí você vai sentir um alívio no calor. Ou o contrário, você quer só a exaustão. Aí você vai lá, mexe nos botãozinhos e inverte, né? Aí quando você inverte o sentido. E aí a força vai para outro lugar, né? Vai para outro sentido, para outra direção. E aí acontece a mágica de exaustão do ventilador. Então, é essa a importância desse conceito falado aí por Lenz, tá? Vamos continuar lá com a nossa... Tá acabando já? Então, chegando aqui nessa explicaçãozinha rápida do ventilador, como que ele funciona, o ventilador de teto, exaustão e ventilação, o Lenz chegou na seguinte definição. Toda corrente induzida, né, a corrente induzida surge no sentido tal que produz um fluxo magnético induzido, em oposição à variação do fluxo do indutor, né, que lhe deu origem. Então, é sempre essa a ideia. Eu gero, existe já, né, um campo, um fluxo,
e toda vez que surge essa corrente, produz um campo oposto para compensar essa geração do novo campo lá na espira. Tá? Por isso que tem essa compensação. E para fechar o boteco, a gente fala da lei de Faraday bem rapidinho, que também está associada aí à força eletromotriz, que na verdade é a tão conhecida DDP, né, a diferença de potencial. Como a lei de Faraday depende do fluxo, da variação de fluxo magnético, então a gente expõe aqui para vocês. Aonde que é aplicada a lei de Faraday? Para fazer o motor elétrico. Está aqui um exemplo aqui de imagem, o motor elétrico tem um ímã, eu tenho uma espira, e isso está conectado a uma bateria de pilha. E quando eu aproximo aqui quando eu faço a ligação, né, quando eu passo corrente, passou a corrente, isso aqui vai girar. Aí é o princípio do motor elétrico. Outra aplicação da lei de Faraday é você utilizar aqui, por exemplo, eu peguei aqui uma imagem lá do povo do... Ai, como é que é o nome do lugar lá? Esqueci. Nossa, fica lá no centro. Enfim, esqueci o nome, fugiu. Você consegue gerar energia elétrica a partir do movimento mecânico. Então, a menina que está na bicicleta, isso gera, né, o movimento mecânico vai ser absorvida, essa energia mecânica transformada, absorvida por um gerador, né, e vai ser transformada em energia elétrica. Tá? Então, aqui, aparentemente, parecem lâmpadas de tungstênio, e eu sei que lá no museu, o Museu de Ciências lá do centro, lá perto do Parque Dom Pedro. E aqui acho que eram lâmpadas de LED, para a gente ver o quanto de energia você precisa para gerar energia aqui. E os geradores de usina hidrelétrica, eles usam esse mesmo conceito da lei de Faraday, a aplicação, né, no fluxo magnético, porque vai passar corrente, aí induz um campo, aí gera uma força, essa força vai girar o motor, enfim, é por aí que funciona, tá bom? Esses são os conceitos de eletromagnetismo e magnetismo que a gente tinha para falar e conversar com vocês e apresentar a vocês, tá bom? A gente ainda tem mais uns minutinhos, se vocês tiverem alguma dúvida, pode pôr aí que a gente tira essas dúvidas, tá? Não? Tranquilo? Então tá bom, gente. Vou encerrando aqui.